pessoal, sejam bem-vindos ao nosso novo canal, o Racing Odyssey. É com muito gosto que vos apresento o nosso primeiro vídeo, que será incluído na série Nordtest, onde testaremos alguns dos carros mais icónicos da história automóvel em Nordschleife e falaremos um pouco do seu impacto cultural. Começamos hoje com um carro que marcou a geração dos anos 60, principalmente em Inglaterra, o Mini Cooper S. Entre muitas variantes do Mini, o Cooper S foi o primeiro carro desportivo da Cooper Car Company, vencedores do campeonato de construtores de Fórmula 1 em 1959 e 1960. O Mini destacava-se por ser um utilitário económico capaz de transportar 4 passageiros num espaço mínimo, sendo que o Cooper S vinha equipado com um motor de 970 cm3 e apenas 65 cavalos, mas que devido ao seu peso e dimensões proporcionava uma excelente condução. Portanto, fiquem por aí. Começamos então aqui esta volta no Nürburgring, um circuito mítico de Nordschleife, com este belo Mini de 1965. Este carro tinha a particularidade de, quando foi construído, ter o seu motor montado transversalmente. Assim sendo, poupava-se muito espaço na base do carro, sendo que 80% do carro poderia ser ocupado, neste caso, com lugares sentados ou para bagagem. Era um carro muito engraçado de conduzir. Foi muito engraçado de conduzir, tendo em conta que é um carro que, apesar de ter pouca potência, é muito ágil e sendo ágil e pequeno consegue transportar a potência rapidamente para o chão. O centro de gravidade é muito baixo também, ajudando bastante na aderência e no conforto do carro em si, na sua estabilidade. Aqui é a fundo, nesta colina. Em carros com mais potência teria que se tirar um pouco o pé, aqui não é o caso. Aqui temos esta parte desta reta toda a fundo. Até lá acima, topo da colina, continuar a fundo. Aqui tem sempre que se tirar um bocadinho de pé. Aqui normalmente não é necessário travar, mas pelo menos tirar o pé, porque senão perde-se o carro para a nossa direita. Aqui uma redução forte, para a terceira neste caso, e saída forte baixo do túnel. E está o nosso Mini nestas belas paisagens de Nordschleife. Seja que carro for, a que velocidade for, é sempre engraçado e sempre bonito ver estas imagens destes carros neste mítico circuito. Proporciona sempre imagens espetaculares e o Mini não foge à exceção. Aqui a chegar a uma zona mais sinuosa do circuito, aqui a fugir um pouco de frente. A nossa direita e saída forte, como quem diz, não é verdade? Fundo. Vamos começar a descer. Na descida tem que se tirar aqui um pouco de pé e aqui uma travagem média, aqui uma redução só para uma terceira, saída novamente forte, deixar desenvolver e aqui atenção à travagem, sempre com cautela, fácil perder a traseira aqui, sair largo. Temos aqui este S, dependendo do carro, aqui foi praticamente a fundo, normalmente não é. E está o nosso belo Mini. Este carro foi em 1999, considerado o segundo carro mais influente
do século XX, ficando atrás apenas do Ford Model T e ficou à frente de carros sonantes como o Citroën DS e o nosso grande famoso Volkswagen Beetle. Esta zona aqui é sempre a fundo. Aqui travagem forte, terceira, e sair bem. Agora vem a parte, uma reta, digamos uma reta, porque nada destas que são tudo de curvas que são feitas a fundo, cerca de 1 km. Como bem, o nosso menino não consegue desenvolver muito mais, principalmente a subir, não consegue desenvolver muito mais que 150, 160. Mas 160 para um carro de 1960 é qualquer coisa de espantoso. E aqui uma ligeira redução, para não perder o carro aqui contra estas barreiras. Travagem forte, entrada para a zona do caracol. Daqui vê-se bem ele a fugir de frente, portanto é um carro que quer estar sempre a fugir de frente, mas ao mesmo tempo consegue-se controlar bem devido ao seu peso, lá está. Aqui a entrada no caracol, está no caracol aqui a ser um bocadinho excessiva, voltar dentro. Penso que assim, em modo grosso, foi o nosso único erro nesta volta. Se bem que nós não fizemos a volta a 100%, tentámos fazer a volta numa velocidade alta, mas sem cometer erros, portanto, para marcar um tempo. Aqui a nossa ideia, tendo em conta que este é o nosso primeiro episódio, também é deixar-vos um pouco. Nós vamos aos poucos testando estes variados carros, não só clássicos, mas também carros de competição, carros clássicos, carros do dia a dia, carros que estamos habituados a ver, carros de concept. Portanto, vamos testar bastantes carros dentro da plataforma Gran Turismo e sempre tentar marcar um tempo para adicionar à nossa tabela. Portanto, a ideia aqui é avaliar o carro também pela facilidade de marcar o tempo. Portanto, o tempo tem que ser marcado sem grandes erros e portanto, há carros que nós facilmente adaptamos-nos logo e conseguimos ser automaticamente rápidos, como há outros carros que acabam por demorar mais tempo, pois por serem mais complicados da sua condução ou por serem carros à antiga, tração apenas traseira, sem controle de tração. Mas para já vamos focar aqui no nosso Mini. Portanto, estamos a chegar ao último setor do circuito de Nordschleife, portanto aqui esta descida e este setor de 3 curvas sempre a fundo. Vamos chegar aqui a esta curva à direita, vamos começar a travar. Aqui vamos reduzir, entrar aqui neste setor antes da nossa grande reta da meta. Ou a reta da meta não será a reta da meta, mas será onde normalmente, quando queremos fazer uma volta no Nordschleife, onde nós entramos. Portanto, aqui a última curva, a entrada na nossa reta. Aí está, o nosso Mini conseguiu fazer aqui a volta
ao Nordschleife. Este carro tem um facto também que nós não referimos anteriormente, mas muito importante. Foi o vencedor do Rally mítico de Monte Carlo em 1964, 1965, 1967 e só não ganhou em 66 porque foi desclassificado devido aos faróis que usaram. Portanto, ainda hoje muita gente considera que o Mini foi o verdadeiro vencedor em 1966, portanto tornou-se desde logo um carro mítico ao ganhar por 4 vezes, digamos, o Rally de Monte Carlo, que ia chegar às últimas 4 curvas do circuito, que é uma travagem normalmente forte, aqui uma redução para a terceira, sair forte, para entrar na última curva e aqui sim a nossa reta da meta, uma reta pequenina. Marcamos então o nosso tempo de 9 minutos, 41 segundos e 779 milésimos. Portanto, fica o tempo. Vamos ver qual será o próximo carro que vamos usar e se conseguirá bater este tempo. Claro que irá ser batido. Portanto, espero que tenham gostado. Como primeiro episódio, mais virão. Conto convosco, deixem a vossa palavra, o vosso gosto e subscrevam o nosso canal, que é sempre importante para nós. Obrigado.